Olá, conversaremos agora sobre tributos por lucro real, por lucro presumido e o simples. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a tributação sobre lucro real, sobre lucro presumido e o simples, e compreender algumas das principais implicações associadas às diferentes formas de tributação das empresas. De conversas anteriores, vimos que, em linhas gerais, discutir a associação do tributo com a formação do preço de venda acaba envolvendo características marcantes, como a característica de relevante, é bastante expressivo o percentual da carga tributária embutida no preço, e da complexidade, já que, de um modo geral, temos que considerar aspectos de tributos federais, estaduais e municipais, e que envolvem uma série de considerações. Nessa nossa conversa, vamos tentar entender considerações associadas aí à tributação por lucro real versus lucro presumido, também tentando entender as especificidades associadas ao simples ou super simples. De conversa anterior, também vimos que no Brasil, de um modo geral, tributos podem ser especificados sobre ganho, sobre a comparação lá das minhas vendas com as minhas receitas, ou sobre faturamento ou vendas, quando eu considero que um percentual do faturamento ou das vendas deve ser destinado ao recolhimento de tributos. E aí, quando vamos entender a sistemática do lucro real, em linhas gerais, é a modalidade de tributação obrigatória para grandes empresas, optativa para empresas de porte menor, onde o tributo, quer dizer, o imposto de renda e a contribuição social, acabam incidindo sobre o ganho calculado pela diferença entre receitas e gastos conforme normas tributárias específicas, quer dizer, aceitos ou determinados aí pelo fisco. Então, nesse caso, quando a gente vai apurar o lucro real, em linhas gerais, é o confronto de receitas com consumos. Nesse caso, consumos normatizados aí por regra fiscal própria. Aí apuramos o lucro real. Em linhas gerais, ele é muito similar ao resultado antes dos tributos sobre renda, quer dizer, o que seria calculado aí pelas sociedades, independentemente aí das regras tributárias, simplesmente confrontando receitas e consumos. Só que nesse caso, fazendo ajustes. Esses ajustes seriam o que a metalinguagem contábil tributária vai chamar de adições ou exclusões, lá na apuração do lucro real, de forma a converter esse lucro das sociedades, esse lucro societário, de fato, nesse lucro real. Então, de um modo geral, ele é obrigatório para grandes empresas e de opção, né, optativo aí para pequenas empresas. Quando nós vamos entender a figura da tributação sobre vendas, aí nós temos a figura do lucro presumido e também do simples. Então, o que é o lucro presumido? É uma situação, é uma opção de escolha aí da empresa, empresas de menor porte, já que empresas grandes são obrigadas a opção aí pelo lucro real, onde nesse caso o tributo ele vai incidir sobre um lucro presumido. Então, a depender das atividades desempenhadas pela empresa, a norma tributária vai estabelecer uma base presumida e vai entender que o lucro ele seria, então, poderia ser calculado a partir dessa base presumida. Teríamos, então, o lucro presumido. Então, operações de serviços em geral, essa base presumida é de 32%. Então, nesse caso, quando a empresa faz a opção por lucro presumido, então, o que a empresa e o fisco entenderão? Que o lucro presumido dela seria 32% do faturamento. Outras atividades terão outros percentuais estabelecidos pela norma tributária. Nessa situação, o lucro presumido ele vai ser igual então ao faturamento, aplicado esse percentual definido pela regra aí tributária, que seria a base presumida. De um modo geral, pequenas empresas podem fazer a opção por lucro presumido, grandes empresas estariam restritas aí ao lucro real. E uma terceira modalidade de tributação, de acordo aí com as normas tributárias brasileiras, aí seria o simples ou super simples. Nesse caso, válido para empresas pequenas, de segmentos específicos,
A opção pelo simples ela é restrita, né? A norma é bastante específica. E nessa situação, nós vamos entender que tributos, sejam eles federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, estaduais, se for o caso de comercialização, mercadorias ou serviços, ICMS, e municipais, se for o caso, empresas de serviço. E, além disso, encargos sobre folha, como a contribuição previdenciária patronal, podem ser recolhidos com um único percentual em um único documento, né, em uma única guia para recolhimento do tributo, esse percentual também incidindo sobre vendas. Quais são os desafios? Os desafios são variados, porque para poder então saber qual a melhor forma de tributação, aí temos que entender uma série de características da empresa. Então, se a empresa for de um tamanho muito grande, ela vai ser obrigada a usar o lucro real. Se ela for de porte menor, ela poderia analisar a perspectiva de usar o lucro real, usar o lucro presumido e, se as atividades executadas por ela permitirem, o simples. E a partir daí uma série de considerações tem que ser feitas, porque tem que ser feitas considerações sobre a alíquota dos tributos, sobre, na verdade, a soma aí do que estaria sendo recolhido a título do tributo, já que o simples, por exemplo, vai além dos tributos e envolve também a contribuição aí previdenciária patronal, encargos sobre folha. Existe uma série de considerações que precisam ser de fato efetuadas. Então, se vamos entender, quer dizer, qual seria a melhor alternativa, aí vamos ter que entender uma série de premissas associadas à empresa, como tamanho, se muito grande, só pode fazer opção por lucro real. Gastos e lucro, aí vamos ter que ver qual é de fato o percentual de lucro que essa empresa tem e qual é a estrutura de gastos que ela possui, porque ainda que o percentual de lucro seja baixo, muitas vezes o presumido pode ser melhor, porque a estrutura formal de comprovação desses gastos pode deixar a desejar. Adicionalmente, eu tenho que fazer considerações sobre se esses gastos são aceitos ou não como dedutíveis pelo fisco. Exemplo, eu tenho uma transportadora, os meus caminhões entregam em centros urbanos e rotineiramente tomam multas. Então eu entendo que a multa é um gasto inerente à minha operação. Então, no momento que eu apuro o lucro da sociedade, o lucro que seria exibido para os sócios, eu deduzo as multas. Mas, eventualmente, a norma tributária lá de incidência do imposto de renda e da contribuição social pode impedir o reconhecimento da multa como gasto dedutível. Então eu tenho que fazer essas considerações inteiras para verificar qual de fato é o impacto tributário. Também o segmento de atuação é extremamente importante, já que podem existir vedações, por exemplo, em fazer a opção pelo simples em função do segmento de atuação da pequena empresa. E também eu tenho que fazer considerações sobre a questão da folha de pagamento, o que inclui também a quantidade de funcionários, porque apesar do simples ser simples no nome, na prática, quer dizer, a aplicação das suas regras traz uma série de desafios, já que uma série de considerações precisam ser feitas, incluindo o impacto aí da quantidade de funcionários, da folha, quer dizer, da eventual incorporação de encargos na alíquota do simples. Quando vamos entender, talvez, as duas modalidades mais discutidas, que é a sobre lucro real e sobre lucro presumido, aí existem implicações específicas associadas às escolhas. Por exemplo, a figura da existência de comprovação hábil e idônea, porque se eu fizer a opção por lucro real, eu tenho que ter comprovantes dos meus gastos, esses comprovantes precisam estar amparados por documentação idônea, possivelmente emissão de notas fiscais com recolhimento dos respectivos tributos e eventualmente necessidade de adições ou exclusões determinadas aí por normas tributárias. E outro aspecto também bastante importante é que, de um modo geral, quando eu faço a opção por tributação presumida, eu tenho alíquotas menores, mas também eu tenho a figura de créditos fiscais inexistentes, quer dizer, eu não tenho a possibilidade de aproveitar créditos fiscais. Quando vamos entender a primeira particularidade da comprovação hábil e idônea, aí precisamos estar atento a uma série de considerações. Então, nesse caso, uma empresa optante do lucro real, ela apura
o seu lucro real mediante aí o confronto de receitas e gastos. Então esse daqui seria, na verdade, o lucro e a partir daí a tributação seria feita. No lucro presumido, na verdade, ela aplica uma base de cálculo sobre a receita e a partir daí ela tem, na verdade, a incidência dos seus tributos sobre renda a partir de um produto entre a base de cálculo do lucro presumido e a própria alíquota. Então, imaginando aqui uma situação de lucro real com receitas de 100, gastos de 60, logo teríamos um lucro que seria o lucro real de 40, assumindo alíquotas de imposto de renda e contribuição social da ordem de 30%, recolheríamos 30%, 12, chegaríamos no lucro líquido de 28. Então, no exemplo didático, se eu vou para o presumido, o que é que aconteceria? No presumido, vamos imaginar uma base de cálculo de 20%, então a norma tributária estaria estabelecendo que uma empresa nesse segmento, 20% do faturamento seria, na verdade, lucro, e a partir daí a tributação seria feita em cima desse lucro presumido. Então, mantendo a mesma alíquota de 30%, essa empresa ela estaria recolhendo 20% do faturamento, 30% de tributo, 20% de 30% daria 6% da receita. Então, na tributação por lucro presumido, quer dizer, o tributo estaria sendo recolhido como percentual da receita. E aí, nesse caso, o tributo seria de quanto? Faturamento 100, 20% de 100 dá 20, 30% de 20 daria 6. E a partir daí, nesse exemplo bastante simples, a comparação seria imediata. Então, o que é que seria melhor? Recolher 12 no lucro real ou recolher 6 no lucro presumido? Aí, nesse caso, com toda certeza, o menor tributo seria mais atrativo sob o ponto de vista financeiro fiscal. Né? Aqui, nesse caso, teríamos aí um ganho muito grande. Por quê? Porque se eu vou entender, a margem de lucro real dessa operação seria de 40%, a legislação tributa uma base presumida de 20%, então, como 20 é menor que 40, a base presumida é menor que a base real, a vantagem seria, de fato, na tributação presumida. Agora, quando a gente vai tentar entender a história aí da documentação da comprovação hábil idônea, aí temos que tomar cuidado. Então, vamos imaginar que agora a situação fosse essa. A empresa ela tivesse gastos de 90, a partir daí tivesse um lucro real de 10 e uma tributação de 3, mantendo, né, o mesmo percentual de 30%. Então, se de fato isso é verdade, quando eu comparo essa situação daqui com a situação presumida, por exemplo, eu descobriria que essa daqui seria mais vantajosa porque o tributo seria menor. Só que aí, se de repente eu entendo que essa estrutura de gastos da empresa carece de documentação hábil idônea, quer dizer, nem todos os comprovantes que ela tem dos seus gastos seriam aceitos pelo fisco, e aí vamos imaginar que gastos com documentação aceita fossem de apenas 70, eu acabo descobrindo que o que eu poderia reconhecer lá no lucro real seria apenas 70 dos gastos. Isso faria com que eu tivesse um lucro real apurado com base na documentação hábil e idônea que possuo de 30 e, consequentemente, a carga tributária, 30% de 30 iria para 9. Então, note que, apesar de eu ter, sob o ponto de vista aí do reconhecimento dos meus gastos, essa estrutura, a ausência de documentação pode fazer com que, mesmo a minha margem real sendo menor, a ausência da documentação pode ainda fazer com que, por exemplo, nessa situação, a tributação sobre presumido seja de fato melhor. Então eu tenho que entender essas especificidades e essas particularidades. Outro cuidado que eu tenho que ter é justamente isso, né? Quer dizer, quando eu faço a opção por lucro presumido, eu tenho, de um modo geral, alíquotas menores, mas eu tenho tributação cumulativa. Eu perco créditos eventualmente existentes. E também a restrição para empresas de menor porte. Então, todas essas considerações, elas de fato precisam ser feitas.
Um outro exemplo que a gente teria que considerar também seria do supersimples, né, que a gente aí viu, nesse caso, a incidência aí de tributos sobre faturamento, mas que envolve também considerações sobre o tributo e o que de fato ele incorpora, quais economias eu vou ter a partir da opção por uma estratégia de tributação simplificada sobre vendas. Outra eventual também implicação que precisamos ter cuidado quando discutimos a comparação de real versus presumido faz referência à existência de eventuais créditos fiscais. Por quê? Porque, de um modo geral, a tributação presumida ela tem uma alíquota menor, que seria mais atrativo, mas em compensação nós perdemos eventuais créditos fiscais. E aí, se vamos entender, essas comparações elas precisariam ser de fato feitas. Então, em linhas gerais, no presumido, a alíquota é menor, mas em compensação nós perdemos créditos fiscais. E aí precisamos tomar cuidado, porque eventualmente a existência desses créditos fiscais torna uma alíquota maior na tributação por lucro real, mais vantajosa sob o ponto de vista financeiro fiscal. E aí, para ilustrar, considere a situação de uma operação onde eu compro por 40, vendo por 60, e aí eu preciso fazer a opção entre uma alíquota de um tributo real no valor de 10% ou a alíquota de um tributo presumido com o valor de 7%, imaginando aí esses dois percentuais incidindo sobre o faturamento. Aí, nesse caso, o que é que eu teria? Eu teria as alíquotas, ao incidir sobre faturamento, né, os produtos seriam diferentes. Então, aparentemente, o que é que seria melhor? Um tributo no valor de 6 ou um tributo no valor de 4,20? Então, a princípio, seria um tributo no valor de 4,20. Agora, a consideração que eu tenho que fazer também envolve eventuais créditos fiscais, porque se aqui eu estou comprando por 40, vendendo por 60 e considerando crédito fiscal na compra também de 10%, então 10% de 40 dá 4, o que eu acabo descobrindo é esse, quer dizer, o débito do tributo 6 é maior do que 4. Mas quando eu compenso, de que 4,20, né? Mas quando eu compenso o crédito vindo aí no valor de R$ 4, eu acabo descobrindo que o tributo a recolher é a comparação do débito com o crédito e o tributo a recolher seria então de 2. Quando eu parto para a opção presumida, eu não tenho créditos fiscais, eu recolheria 4,20. Então note que nesse contexto, considerando aí essa alíquota maior, a existência do crédito fiscal faz com que no cômputo geral, lá na análise comparativa do tributo pago, a opção pelo real seja mais vantajosa, ainda que com uma alíquota maior quando comparada aí ao presumido. Então, assim, ao discutir os impactos tributários da opção pela modalidade, quer dizer, eu preciso fazer considerações variadas sobre o contexto e os números aí da empresa. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos, que aí envolviam entender, quer dizer, os tributos aí sobre lucro real presumido e simples, e também compreender algumas das suas principais implicações, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, já que eu preciso considerar uma série de outros aspectos, além do percentual da alíquota do tributo. Bons estudos!